Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias através do Filho. Hebreus 1:1. Sublime gracia del Señor, que a mí feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Deidade, parte 10. Gracia me enseñó a temer mis dores. Esta mensagem foi pregada no Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo. Oh, cuán precioso fue a mi ser. Nesta parte do estudo sobre a deidade, nós vamos aprender que Deus falou através do Filho. Ouçamos nesse instante mais uma mensagem que nos traz fé perfeita, uma fé que vence o mundo, fé de arrebatamento. Os peligros, su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, 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 salvó. Dado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E sempre que a noite se torna mais escura, sempre que a vida se torna mais difícil, o bondoso Salvador, a luz do mundo, a luz que brilha em meio à escuridão, indo para nos levar de volta para casa, para nos levar de volta para o que é original, de volta para o que é correto, para o que é verdadeiro. Pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, enquanto estamos nesta meditação, que o Teu Espírito Santo nos ensine as Tuas verdades profundas, enquanto nós, com os nossos corações sinceros, esperamos de Ti para aprender do Senhor, como alunos obedientes que faz a lição, o dever de casa, aqui estamos nós, Pai,
esperando que o Mestre dos Mestres, o Espírito Santo, venha nos revelar as tuas verdades. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Sentai. Nunca foi tão claro para nós Hebreus capítulo 1, como pode ser nesse tempo. Nunca foi tão claro para nós Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou no princípio criou Elohim os céus e a terra. Nunca foi tão claro para nós João 1:1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nunca foi tão claro para nós como tem sido depois de termos examinado as Escrituras junto com a mensagem que Deus tem enviado nesses últimos dias. Aqui no livro de Hebreus, nós encontramos o apóstolo Paulo falando que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus usando os profetas. Antigamente, ele falando, em seus dias, Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Paulo está fazendo uma separação entre Jesus e os profetas, para que não ficasse muito embolado a coisa, uma vez que a palavra vem ao profeta. E se estava na terra um homem manifestando também a palavra de Deus, ele era um profeta. Mas Paulo estava fazendo uma separação entre os profetas do Antigo Testamento e aquele que apareceu nas praças, nas ruas de Jerusalém. Ele está mostrando que aquele era o profeta, o Filho de Deus, o Filho do homem. Elohim em carne sempre manifesta o ofício profético. E Paulo está fazendo esta separação, mostrando que aquele profeta era o Filho de Deus, ou o Verbo encarnado. William Branham, profeta de Deus para esta geração, ele pregou uma série de mensagens intitulada Aos Hebreus. Ele pregou Hebreus 1, 2, 3, 4, quase o livro de Hebreus inteiro. Ele pregou uma série de sermões sobre o livro de Hebreus e nós vamos meditar um pouquinho em Hebreus capítulo 1. Paulo disse: vocês exageram com isto, quando deviam estar ensinando. Ainda são crianças e necessitam de leite. Paulo estava se referindo a um grupo de irmãos que estavam enrolados com os dons espirituais. E agora eu estou lendo para vocês um pouquinho da mensagem de Hebreus capítulo 1, a partir do parágrafo 63. Isto é o que eu sempre tenho tentado combater. Sabe o que é combater? Lutar contra alguma coisa? Como você sempre combate dentro de casa, contra a rebeldia de filho, de filha, todas essas coisas. A mesma coisa na igreja se combate, porque são espíritos que precisam ser combatidos. Espírito de rebeldia, espírito de criancice, sabe? Aquela pessoa que não quer amadurecer. Isto é o que eu sempre tenho tentado combater, que este tabernáculo seja não um grupo de bebês, de crianças, que nunca amadurece no conhecimento. Vamos ser adultos. Veja, vamos ser adultos de pé no caminho. Oh, que coisa, aí está você. Vamos ser adultos de pé no caminho. As pessoas não sabem o que é ser adulto. Adulto, tanto no lado natural como no lado espiritual. Não pode se esperar de um adulto coisa de criança. Não é? Atos de criança. Criancice, você já cresceu. Você já é um rapaz, você já é um homem, já é uma moça. Como pode ainda com essas ideias?
com esses argumentos, com essas atitudes. Isso é coisa de criança. É inconcebível um adulto continuar pensando, agindo e trabalhando como se fosse uma criança. Ele precisa amadurecer. Caso contrário, ele vai ser tido como um retardado mental. Não é? Um retardado mental. E porque os pais esperam que os filhos depois cresçam, não é? Você já não vai estar com cuidado de segurar na mão para não cair. E não precisa estar dizendo, olha, aquilo não pode, se botar a mão no fogo você se queima. Você já vai sair dessas preocupações. Mas daí a pouco você observa que parece que a coisa fica pior. Na verdade, se espera que o adulto já não dê trabalho, porque ele já aprendeu a viver. Ele já aprendeu o que é a vida. Ele já sabe que não deve estar desobedecendo. Já sabe que não pode responder pai, que não pode responder mãe, que não pode, tem que respeitar os mais velhos, que tem que bater antes de entrar, isso falando do lado natural. Não é? Porque a pessoa cresce e se espera que ela mude suas atitudes. Do mesmo jeito é no sentido espiritual. As pessoas vêm para a igreja, as pessoas se assentam e começam a ouvir. E essas pessoas começam lá de baixo. E você vê que elas vêm com bagagem, que vêm com história, vêm com coisas lá da denominação, lá de onde da velha religião, onde moía o velho moinho. As pessoas vêm cheias de coisas na cabeça. E você tem paciência com elas como bebês, como crianças, que estão aprendendo. Mas chega-se o tempo que não é possível. Aquela pessoa não aprendeu ainda, não é? Fulano não aprendeu ainda. O irmão Ciclano, será que não aprendeu? Será que a irmã ainda não aprendeu? E esses comentários, e essas atitudes, e essas conversas, isso é coisa de criança. Quantos anos vamos passar na igreja, vamos ouvir as pregações para podermos criar juízo? Não é? Para podermos criar juízo de adulto. E isto é o que eu sempre tenho tentado combater. Que esse tabernáculo seja não um grupo de bebês. Vamos ser adultos. Só esse título aqui daria um culto separado só com esse assunto aqui. Vamos ser adultos. Adulto no conhecimento. O povo da mensagem precisa alcançar essa maturidade na fé, na doutrina. Não era para estarmos mais nos batendo com parágrafos, com versículos, discutindo se isto é aquilo, depois de termos aprendido por tantos anos, por tanto tempo. Isto quer dizer que se estamos ainda nestas posições, é porque ainda falta alcançarmos um degrau a mais, um conhecimento a mais, uma altura a mais. E quando foi pregado sobre a estatura do varão perfeito, quando o profeta de Deus pregou a mensagem, a estatura do varão perfeito, era exatamente isso que ele estava mostrando. Que a igreja vai crescendo de fé em fé, até estar na estatura de varão completo, no Espírito Santo. Quer dizer, a adoção de filho de Deus. Porque Jesus é assim. Ele foi crescendo em graça, em conhecimento, como diz o Evangelho, até que chegou o momento dele ser adotado, a adoção. Este é meu filho, a ele ouvi. Em outras palavras, ele já é maduro o suficiente para assinar no meu nome. Isso é o que é maturidade. Esta é minha filha. Eu confio nela, em qualquer lugar que ela for, ela dará testemunho da minha palavra. Este é meu filho. Em qualquer lugar que ele for, saberei. Eu sei que ele é o embaixador celestial, aonde ele estiver. Este é o assunto. Veja, isto é o que eu sempre tenho tentado combater. Que esse tabernáculo seja não um grupo de bebês. Vamos ser adultos de pé no caminho. Então, meus amigos, Paulo desceu ali primeiro para ver se sua experiência estava de acordo com a Bíblia de Deus. Não seria isto maravilhoso hoje, se as pessoas simplesmente fizessem aquilo outra vez? Se nós fizéssemos com que a nossa experiência se encaixasse com a Bíblia de Deus. Se não, então nossa experiência está errada. Ela não brilhará. Veja. E não importa o quanto você teve de experiência, quão real elas pareçam ser, quão presente seja, quão cultural seja, que grande ferramenta é ganhar almas. Mas se isso não brilhar com a palavra, isso estará errado. Veja, isso deve estar de acordo com a palavra, porque eu creio
que existe o meio do caminho. William Branham ele sustentou isso durante todo o seu ministério. Ele disse: eu creio que há o meio do caminho. Porque ele sempre via pessoas indo de um lado ou do outro, um pela direita e outro pela esquerda. Veja, caia mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Quer dizer, você está no meio. Não é? Você está no meio. Está no meio. E as pessoas criticaram ele, porque ele disse: Simão Branham diz que sempre vai andar no meio do caminho. Mas no meio do caminho, assim vai ser atropelado. E ele disse: não importa quantos atropelamentos aconteçam, eu seguirei no meio do caminho, porque ambos os extremos estão errados. E quando estamos tratando sobre pontos doutrinários, é exatamente sobre a divindade de Jesus Cristo, a deidade de Deus, ou a deidade suprema. As pessoas sempre vão para as margens. Um fica de um lado dizendo que Deus é 3 ou 4 pessoas, outros vão para o outro lado dizendo que é um como o seu dedo, e o profeta disse: eu não concordo com nenhum de vocês, porque ambos estão errados. Existe o centro do caminho, e esse centro do caminho combina exatamente com a palavra. Vem? Paulo, quando ele teve aquela experiência, que ele se encontrou com a coluna de fogo, ele não ficou conformado, ele não foi para Jerusalém, ele não procurou o concílio, ele não procurou um grupo de pastores, ele não procurou um companheirismo para se afiliar. Não, ele conhecia o Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha, e teve a sua experiência. Então o que ele fez? Ele pegou a sua experiência e levou para as Escrituras. Passou 3 anos e meio no deserto da Arábia, estudando o Velho Testamento, o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, com a experiência que ele tinha recebido, para poder ver se aquilo combinava com as Escrituras. Porque ele sabia que não podia mais continuar como um bebê, como criança. Ele tinha que amadurecer. Veja, eu creio que existe o meio do caminho. Eu costumava ir à igreja nazarena. O Senhor abençoe aquelas pessoas queridas. Eles são metodistas, antiquados e santificados. A Igreja de Deus, nazarenos, os peregrinos da santidade e muitas daquelas boas igrejas santas, veja como o profeta chama, com respeito. E eles cantavam um corinho dizendo: estou andando no velho e sublime caminho, dizendo em todas as partes que eu vou. Eu prefiro ser um cristão antiquado, Senhor, do que qualquer outra coisa que conheça. É um bom corinho, não é? Eu prefiro ser um cristão antiquado do que qualquer outra coisa que eu conheça. Oh, maravilhoso! Então eles costumavam falar sobre o caminho da santidade. Agora, se você lê isto, eles tiraram isto de Isaías capítulo 35. Se você observar, ele disse: ali haverá um alto caminho e um caminho. Agora, e é uma conjunção. O profeta ele observava cada coisa na palavra. Haverá um alto e sublime caminho e um caminho. Veio? Um alto caminho, não é um alto caminho santo. Diz: haverá um alto caminho e um caminho santo. Não o alto caminho santo, mas um alto caminho e o caminho santo. E o caminho da estrada, por onde se deve caminhar, está no meio da estrada. Ela é construída assim para que então as águas lavem o lixo em ambos os lados. Eles fazem meio lombadinha assim, né? Para a água escorrer de um lado para o outro, para a guia. Veja. Para ambos os lados, conservando a estrada limpa. Se não for assim, você terá atoleiros na sua estrada o tempo todo. Se ela não for construída corretamente, o caminho é o meio da estrada. Agora, desse lado, quando as pessoas convertem, suas mentes são colocadas em Cristo. Se elas são um pouco sábias, cada coisa importante eu gosto de parar para que vocês percebam o que está sendo transmitido. Desse lado, que estava falando do natural, agora do espiritual. Quando as pessoas convertem, suas mentes são colocadas em Cristo. E se elas são um pouco sábias,
E se não ficarem sob oração, é o que nós precisamos. Porque você conversa demais, canta demais, fala demais, xinga demais, tudo demais. E sempre ora de menos. Sempre ora pouco. Já percebeu isso? Que é Senhor, abençoe meu dia, muito obrigado, e pula da cama já. Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pela comida, já está orado mesmo. Vocês perceberam que é desse jeito que é feito? Senhor, abençoe esse alimento, muito obrigado, nunca deixe faltar, em nome de Jesus, e pronto. O que aconteceu? O que acontece? Onde estão aquelas pessoas que oravam, que clamavam a Deus, que pediam por misericórdia? Passou esse tempo, não pode orar mais? Deus não está mais respondendo às orações? Olha, se não ficarem sob a oração, elas ficarão bastante frias. Frieza espiritual. Sabe? Frias. Você sabe o que é frio? Tempo do frio? Você sabe o que é frio? Você coloca uma luvinha para esquentar a mão. Minha esposa chegou ontem, normal, chegou lá, lavou as mãos e tal, e ficou com o dedo roxo na hora. Mas o que aconteceu? Roxo, cabeça do dedo roxo. Frio. Falta de circulação, tem que esquentar. Por que no frio você faz isso aqui, ó? Passa a mão na outra. Por causa da circulação. Não é? Você entra debaixo das cobertas ali para se manter aquecido. Então o que acontece é que falta oração, falta intercessão, falta estar aos pés do altar de Deus. Sabe? Não tem aquele fogo do Espírito alimentando o canal das lâmpadas ali. Essa pessoa fica fria. Parece que nada atinge, nada é comigo, nada importa, sabe? A palavra é pregada, é falada, você ouve a advertência, mas aquilo não mexe, porque a pessoa se tornou fria. Isso quer dizer insensível. Insensível, como a lepra, a hanseníase. Você fica com determinada parte do corpo atingida por aquele vírus e você pode se cortar à vontade, que você não sente a dor. Arranca-se o pedaço. Há meses atrás, um irmão aqui me mostrou, trabalhando com solda e caiu, serrando lá o ferro, e toda aquela faísca veio direto no braço dele. Aquilo abriu uma brecha assim, ó. Coisa feia, coisa horrível mesmo. Ele não sentiu nada. Abriu uma brecha no braço dele que cabia. É que vocês não viram, mas ele me mostrou. Por quê? Porque essa parte do braço ele tem esse problema. Então é assim, o que acontece é isso. Quando o homem, quando a mulher, depois de convertido, olha, é quando as pessoas se convertem. E se elas não ficarem sob oração, é como se fosse atingida por um vírus de frieza, de insensibilidade. A pessoa se torna insensível. Vê? Se elas não ficarem sob a oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Sabe por que nós não podemos deixar de ler essas coisas? Essas pérolas, essas advertências? Isso não é para ficar mofando em casa. Essas mensagens, a Bíblia não foi feita, Deus não permitiu isso aqui na terra, não foi para ficar mofando, não. A mesma coisa as mensagens, as fitas, o que nós temos sobre pregação, aquilo não ficou para ficar mofando, não. Olha, elas ficarão bastante frias, duras e inflexíveis e indiferentes. Indiferentes. Então, isso é um lado, viu? Isso é um lado. Então, se ficarem um pouquinho nervosas, se você quer o outro extremo da frieza, aquela pessoa agitada e tudo quer saber, e preocupa-se com tudo, e se acaba com tudo. O que é que acontece? Então, se ficarem um pouquinho nervosas, se você não tomar cuidado, elas simplesmente se tornam radicais e selvagens neste lado. Vem? Elas vão por sensações e tudo mais. Sensações. Então, o que tem acontecido na religião é isso. Um grupo tem se tornado frio, insensível, e outro é aquele grupo que diz: sou pentecostal porque faz barulho, porque perturba o vizinho,
porque acorda a vizinhança à noite com altos gritos. Isso é os dois lados, a frieza, falta de oração, e o outro extremo, baseado em sensação. Se não haver grito, se não haver pulo, se não haver grito, se não cair pelo chão e não rolar pelo chão, o culto não foi abençoado. Isso é o outro extremo. E o profeta está dizendo aqui, eu quero que a igreja siga no meio. Existe um meio do caminho nisso aí. Porém, a verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional, bem no meio da estrada. Não é fria e dura, nem mesmo é fanatismo. Nem é fria e dura, nem é fanático. Nem é fanatismo. É um evangelho muito bom e quente, que sente no coração o amor de Deus. Amém? Indo diretamente no meio da estrada, chamando de ambos os lados. Vem, meu irmão, é aqui. Vem, meu querido, é aqui. Agora ele começa falando sobre essas coisas para entrar no assunto da deidade. Sobre o que é a deidade, o que é a unidade de Deus. Porque ele está convidando os dois lados, os trinitários e os judicistas, para vir para o centro das Escrituras. Enquanto reparte Deus em 3 partes, outros repartem em 2, outros dizem que não existe outra coisa, é um como o dedo e acabou. O profeta disse, não, senhores, ambos estão errados. Ambos estão errados. Vocês sabem o estudo que tivemos aqui sobre a deidade. Aqui estamos continuando. Isso não é outra coisa. Vem? Sim! É um evangelho muito bom e quente. Sente o amor de Deus no coração. Indo diretamente no meio da estrada, clamando, chamando de ambos os lados. Isso é certo. E como você vai ter aquela igreja lá? Ora, bem fora da palavra? Não, o urim e tumim não brilha. E Paulo queria colocar esta igreja bem no meio da estrada. Então ele foi, estudou 3 anos nas escrituras que ele conhecia. Veja, portanto Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deus fez com que ele fizesse isso porque viria a era gentílica. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram judeus. Mas Paulo escreveu a maioria das cartas para os gentios. Observem, agora começamos a ter este fundo agora. O profeta está fazendo apenas um fundo para a pregação. Onde está ele escrevendo da prisão? E ele teve toda esta experiência, mas primeiro, esta experiência era comprovada primeiro, e esta é a sua carta-chave. Esta é a sua carta-chave. Bem, Romanos e Efésios e outras tiveram seu lugar, mas esta, onde nós lemos Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando você li isso aqui antigamente, como você imaginava? Se Deus é um. Não é? Como pensávamos sobre isso? Críamos porque era a palavra, mas estava bem colocado, sabíamos a centralização disso. Agora, parágrafo 74 de Hebreus 1. Todo o primeiro capítulo está exaltando a Jesus e o separando de um profeta. O capítulo 1 de Hebreus. Todo o primeiro capítulo está exaltando a Jesus e o separando de um profeta. E você já ouviu sobre isto. Ele era o profeta, o filho do homem. É ofício profético. Mas escuta, mas Jesus do Novo Testamento não é Jeová do Velho Testamento? Você sabe o que é um profeta, o que é que ele manifesta? Um profeta é Elohim manifesto em uma carne humana. Na mensagem, o desvelar de Deus, ou a divindade explicada, o profeta diz do jeito que Elohim se manifestou em Cristo no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que se manifestou em Cristo, se manifesta também nas pessoas, nas igrejas. E agora, nós somos também Jeová, Elohim. Porque este Espírito Criador está na igreja. Paulo, no capítulo 1 de Hebreus, ele está exaltando a Jesus e o separando de um profeta. Este é todo o tema agora. E eu tentarei entrar nisto o mais rápido que eu puder. Então não demoraremos muito.
todo o tema está separando. Novo, o primeiro capítulo está separando a Jesus de todo profeta, ou de qualquer lei ou outra coisa, e mostrando quem é Jesus. Se o capítulo 1 de Hebreus é mostrando quem é Jesus, já começa exatamente dizendo quem ele é. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus. Começamos com a primeira palavra, Deus. Antigamente significa lá atrás, no passado. Veja. Agora veja, havendo Deus antigamente, no passado, falado aos pais, os nossos profetas, foi assim que ele teve que entregar a sua mensagem, através de seu profeta. Deus enviaria o seu profeta como Elias, Jeremias, Isaías, e se você observar, nunca em toda a história do mundo, alguma vez, a igreja produziu um só profeta. Nunca. Então, quando as pessoas perguntam, que profeta é este que vocês creem que nós não conhecemos? Meu pastor não fala deles, a igreja fulano e tal, não fala sobre esse profeta. É claro que nunca uma igreja produziu um profeta. Nunca uma organização religiosa trouxe um profeta em cena. Procure isso no Velho Testamento, no Novo Testamento e neste dia. Nos dias posteriores, mostre-me qualquer profeta que foi alguma vez levantado da igreja nos últimos dias. Mostre-me um que já saiu. E mostre-me uma vez que um profeta, um verdadeiro servo de Deus, que o sistema eclesiástico do mundo não condenou. Todos que Deus enviou, o mundo, a igreja, o condenou. Não foram aceitos. Porque eles vêm contra a igreja, contra o sistema estabelecido. E aí quanto tempo nós temos? Pense nisso. Jeremias, Isaías, através do Velho Testamento, eles os condenaram. E Jesus disse, adornam os sepulcros dos profetas e os branqueiam e os colocam ali dentro. Isto é sério? Sim, a igreja continua aquilo. A igreja dá continuidade àquilo que aconteceu nos dias de Jesus. Veio? Os profetas que já morreram hoje são os santos. Santo fulano de tal, santo ciclano, santa Beltrana. Mas quando aqueles santos viveram, eles os mataram. Veja, São Patrício, vocês católicos os reivindicaram, o comemoram o seu dia, oram a São Patrício, tem a igreja de São Patrício. Ele não era mais católico do que eu sou. Se alguma vez você pensou que São Patrício era católico, você está enganado, ele nunca foi um católico. Não romano. Veio, isto é certo. Mas vocês, os católicos, o reivindicaram como santo da igreja. Veja São Francisco de Assis. Tem a oração de São Francisco de Assis, quadro de São Francisco de Assis, hino a São Francisco de Assis. O reivindicaram como santo. Ele era católico tanto quanto eu. Veja Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, tem um dia também que eles comemoram. Mais do que vocês fizeram, vocês a queimaram no estaca como uma feiticeira, porque ela teve visões e era uma pessoa espiritual. Eles a queimaram numa estaca, e aquela mulher gritando por misericórdia, e eles a queimando no estaca. 100 anos mais tarde, eles descobriram que ela era uma profetisa, tinha o dom de profecia. 100 anos depois, nem os ossos existem mais. O que é que adianta? Ela era uma serva de Deus. Naturalmente vocês cometeram um grande pênalti. Sabe o que é cometer um pênalti? O jogo está rolando. Eu não entendo muito de jogo, mas você vê em todo lugar a turma comenta, nos ônibus, nos jornais, no trabalho. Diz que é quando o jogador dentro do local, da trave, onde esses homens, essas mulheres pias, esses homens de Deus atuaram, crendo na verdade, manifestando os dons espirituais, e lá foram derrubados.
lá foram massacrados. Ali eles cometeram seus pênaltis. A igreja cometeu o pênalti ali, quando derrubou esses jogadores divinos. Vocês cavaram os corpos dos sacerdotes e os lançaram no rio. Adornam os sepulcros dos profetas e vocês mesmos os colocaram ali dentro. Isto é certo. O sistema eclesiástico nunca produziu um homem de Deus, nunca produziu, nem hoje nunca produzirá. Religião organizada nunca foi o tema de Deus. Por isso o grito de Apocalipse 18, versículo 4, é esse: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para que não incorras em suas pragas, porque a igreja é uma assassina de profetas, assassina de cristãos. A igreja organizada, a mais velha igreja organizada do mundo, é a igreja católica. E depois dela, a luterana é a segunda. Então vem Zwingli, depois vem Calvino, e de Calvino segue para os anglicanos. Os anglo-saxões tomam a frente. Então a igreja anglicana e o rei Henrique VIII e protestaram, e assim sucessivamente, e seguindo a Wesley, os metodistas, e nazarenos, e os santos peregrinos, e por último, os pentecostais. Todos organizados. Todos se transformaram em organizações religiosas, em cercas religiosas. E cada vez que um grupo de irmãos sinceros, honestos, mas quando eles se organizam, quando eles montam seu sistema eclesiástico entre si, eles se denominam e Deus os deixa sozinhos e segue adiante e procura outros que possam ouvir a sua verdade. Cada vez que um desses grupos se organizou, eles formaram uma cerca em torno de suas crenças, e o resto que a Bíblia fala para eles não interessa, porque eles só podem ver até ali. A diferença para a igreja de Cristo é que sempre Deus vai abrindo para ela a sua glória e ela vai acompanhando. Amém. Sim, isso é correto. A Bíblia ensina claramente que a igreja mãe é uma mulher de má fama, e as igrejas protestantes e suas organizações são suas filhas. Apocalipse 17, isto é exatamente correto. Olha, não as pessoas agora. O que eu quero dizer, há em todas as igrejas pessoas santas, pessoas salvas. Mas Deus não chama o seu povo através de uma organização. Ele os chama como indivíduo. Deus trata com indivíduo. Seja você um metodista, um batista, um protestante, um católico, um espírita, seja você quem for. Deus te conhecia antes da fundação do mundo. Se Ele te predestinou para a vida eterna e te predestinou para a vida, ou você foi predestinado para a perdição eterna, uma das duas coisas. Deus te conhecia antes da fundação do mundo. Ou você está predestinado para a salvação, ou você está predestinado para ser um perdido. Ele não deseja que você perecesse, que você se perdesse. Mas Ele, sendo infinito, Ele tinha que conhecer o fim desde o princípio, ou Ele não seria Deus. Então, Jesus nunca veio à Terra para dizer assim, ó, presta atenção nisso. Você diz, mas como é que pode, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que alguém ia se salvar e outros ia se perder? Porque Ele não deu um jeitinho nisso. Não, senhores. Ele tinha que saber o final antes do princípio, ou Ele não seria Deus. E quando Jesus veio, veja, Ele não veio à Terra só para dizer, bem, eu verei aqui o que é que eu vou fazer. Verei se alguém tem misericórdia. Se alguém vai ter pena, se alguém vai ter dó. E eu vou agir assim, morrer de uma maneira bem dura. Vou morrer assim de uma maneira bem triste. E eles provavelmente pensarão, ficarão preocupados, ficarão condoídos e dirão, veja, olha só que tristeza. Vem? Isto vai persuadir seus corações. Não, Deus não trata de seus negócios assim.
Jesus não veio à terra dizendo eu vou morrer de uma maneira bem cruel para poder o povo acreditar e tudo, e vir chorando, aquela coisa toda. Vocês lembram de Maria, das Marias, as 3 Marias e aquelas outras que acompanharam o sofrimento de Cristo? Chorando, chorando, chorando. E quando Jesus encontrou com ela, ou quando elas se encontraram ali, ele passando aquela multidão, aquele corredor de pessoas, muitos o acompanhando, mas outros já estavam em fila, esperando. E quando ele encontrou com aquele grupo de mulheres, ele disse: filhas de Jerusalém, por que choram? Não chores por mim, chorai pelos vossos pecados. Sabe aquele hino que diz: tem gente que ainda chora com a morte de Cristo? E vendo ali, contempla o seu sofrimento e tendo ele como um pobre coitado. É assim que as pessoas agem. Tadinho de Jesus, olha que sofrimento, nossa como sofreu. Os nossos amigos católicos passam o ano inteiro na bebedeira, nos motéis, nos bailes, na bebida, nas drogas, em todo sentido. Aí sexta-feira da paixão, cara triste, não lava a cara, não escova os dentes, para dizer que está jejuando porque Jesus morreu. E minha mãe dizia que aí quem fizesse um ar de riso, olha, minha filha, vocês são Judas, né? Judas Iscariote que fez isso. Porque era sexta-feira santa, tinha que dar uma de santo. Tinha que dar uma de santo. Não pode rir, não pode falar nada, tinha que estar em jejum apenas um único dia do ano. E os outros 364 dias? Aí pode matar, pode mentir, pode adulterar, pode fazer tudo de errado. Apenas um único dia é o dia de se santificar? Imagine. Aí coloca a procissão e o mundo inteiro vê aquilo, e as câmaras, e passa depois na reportagem a paixão de Cristo em Nova Jerusalém, a paixão de Cristo em outro lugar, e o povo, nossa, que sofrimento, será que foi assim mesmo? Isso é hipocrisia. Se o resto do ano não se importa com o sacrifício de Cristo, tadinho de Jesus, tadinho nada, tadinho de nós, tadinho de você. Se não termos aquilo como uma verdade que deve ser cumprida em nossas vidas. Sim, passa o ano inteiro vivendo de qualquer maneira, e o único dia do ano, na sexta-feira da paixão, aí procuram jejuar e comer peixe e não sei o que mais, e o resto pode fazer o que for. Que negócio é esse? Não, Jesus não disse assim, ó, eu vou morrer de uma morte bem triste para ver se o povo tem dó, e se eles vêm, e se choram. Não, senhores, Deus não trata de seus negócios assim. Jesus veio para um propósito específico. Isto, aquilo que ele fez, isto é salvar, vejam qual é o propósito de Jesus. Salvar aqueles a quem Deus, antes da fundação do mundo, sabia que seriam salvos. O propósito da morte de Cristo foi esse. Ele veio comprar de volta, ele veio salvar aqueles que antes do mundo existir, Deus já sabia que seria salvo. Porque Deus já sabia que quando você estivesse aqui, como um atributo dele manifesto, assim que você ouvisse a verdade, você se arrependeria, você procuraria consertar a sua vida. Deus já sabia disso. E para essa pessoa, Jesus morreu. O sacrifício foi para essa pessoa. Mas os outros que antes da fundação do mundo, Deus já sabia que eles não creriam, a morte de Cristo não foi para eles. Sim, ele disse assim, não é para aquele que quer, ou para o que corre, é para quem Deus mostrou misericórdia. Porque tem aqueles que não vão ser salvos, mas que eles correm atrás da salvação. E choram, e gritam, e fazem grandes coisas para ver se são salvos. E não vão ser salvos. Não tem semente de vida. Eles querem ser salvos por boas obras, por boas ações. E não é isto, não é nada do que eu faça. Nada do que você faça vai melhorar a sua situação diante de Deus. É o que Ele fez por você. O que falta é crer nisso, é ter confiança no que Deus fez por você. Não é se você é uma boa pessoa, se você só fala bem dos outros, se você jejua, se você ora, se você é um bom pagador, se você é uma pessoa amável, não é nada disso.
Você diz assim, olha, eu vou fazer boas coisas dentro de casa para ver se minha mãe não ralha tanto comigo. Eu vou fazer uma boa ação aqui para ver se meu pai me elogia, para ver se meu patrão me dá aumento, todas essas coisas. Então você faz algo de bom para alguém em troca de ver, de ser reconhecido. Com Deus não é assim. Não tem como você dizer assim, olha, eu vou fazer uma coisa boa hoje para Deus me amar mais. Não. Deus não pode te amar mais hoje do que Ele te amou ontem. Deus não pode te amar mais um pouquinho hoje do que Ele te amou antes do mundo existir. Ele permanece Deus de eternidade a eternidade. Ele não muda seus pensamentos. Se ontem você estava na sarjeta como bêbado, como miserável, pecador, e hoje você já saiu de algumas dessas misérias e já está subindo algum degrau de santificação, não pense que hoje Deus te ama mais do que ontem. Ele te ama hoje o tanto que Ele te ama quando você estava lá no pecado. O amor de Deus não muda, só que é um amor eletivo, é por eleição. Quando você estava no mundo, na droga, na prostituição, ou seja onde for, Ele já te amava como um verdadeiro Pai Celestial que ama o Filho e teve paciência até o momento que te tirou. Ele teve paciência com você. Mas não pense que hoje Deus te ama mais do que aquele Filho de Deus que ainda vai se converter, que ainda vai vir aqui não sei quando e vai pedir o batismo. Não pense que Deus ama você mais do que a esta pessoa. De maneira nenhuma. O profeta disse, eu não sou melhor do que um bêbado que se converteu há 2 dias ou há 2 horas atrás. Eu não sou melhor do que ele. Então, isso aí já quebra tudo, aquele sentimento de arrogância, que eu sou fulano, eu sou tal, eu sou o grande homem, o missionário fulano de tal, o povo não sabe nem citar os nomes dele, né? Tão altos que são. Nada disso. Não é o que quer, é aquele que Deus tem misericórdia. O mesmo homem aqui. Ele disse, esta foi a razão pela qual Deus pôde dizer, antes de Esaú e Jacó nascerem, ele disse, eu amo um e odeio o outro. Eles eram culpados? Você acha que Esaú tinha feito alguma coisa errada? Tinha xingado o pai, tinha xingado a mãe, tinha blasfemado, tinha feito alguma coisa errada? Não, eles nem tinham nascido ainda. Agora me diga, tem como você pecar antes de nascer? Tem como você cometer falhas antes de você nascer? Sendo que você nasce como inocente, sem conhecer o bem e o mal, só depois que você alcança a idade de conhecer as coisas, aí é que você deve então se arrepender dos seus pecados, porque antes disso você é um inocente. Mas, no entanto, Deus se conhece todas as coisas. Aquelas 2 criancinhas estavam como pequenos germes ainda no ventre da mãe, e Deus disse, eu aborreço um e amo o outro, porque Deus já sabia que tipo de semente estava ali. Deus já sabia, agora eu não sei. Como eu não sei, agora aí que está a questão. Por isso que precisamos encontrar o centro do caminho dentro do Evangelho. Deus pode fazer isso porque Ele conhece. Como você não conhece, como eu não conheço, então Ele diz assim, olha, o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próximo a ti mesmo. Por quê? O próximo, você não sabe se aquilo é uma semente eleita ou não. Você não sabe se aquele homem tão mau, aquela mulher tão má, você não sabe se aquele homem, se aquela mulher é um legítimo filho de Deus que vai ainda reconhecer o que é ou não, você não sabe. Então você tem que amar a todos por igual. E o profeta disse, se você não estiver disposto a amar seu próprio inimigo, você não pode se chamar a si mesmo de cristão. Se você tem um amor assim, eu amo fulano mais do que ciclano. O pregador que esses dias pregou para nós lá em Campo Grande, ele disse, se você não consegue amar as pessoas, você tem demônio, você é um demônio ainda. Veja, não se chame cristão se você não estiver disposto a amar todas as pessoas. Esse é o mandamento. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não sabe quem é. Só Deus pode dizer, eu amo fulano e aborreço ciclano, mas eu não posso fazer isso. Mesmo que você não se dê bem com determinada pessoa, mesmo que não bata o espírito que está naquela pessoa com o seu, mas você não pode odiá-la, você não pode desprezar, não pode deixar de lado, sabe? Não pode de maneira nenhuma. Mesmo que aquela pessoa esteja disposta a te matar, mas diga, Senhor, eu a amo, eu amo ela com todo o meu coração. Olha, isto, deixa de lado o quebrante. Sabe aquele negócio? O homem veio aqui em casa e colocou quebrante na minha filha.
não é? Colocou quebrando. Meu Deus, o menino está vomitando. Foi fulano de tal que aqui colocou os roião nele. Isso é falta de amor. Se você amasse aquela pessoa, não importa o quanto que ele admirasse, não importa o quanto que ele falasse, o quanto jogasse praga, aquilo não pega. Porque o amor é uma proteção, é uma arma que você tem contra todos os demônios do inferno. Essa é a coisa que o diabo não pode fazer, é amar. O diabo não pode amar. O que ele pode fazer é perverter o amor. E você pensa que está amando quando não está. Quando é um amor por interesse. Um amor por interesse. Aí o diabo perverte aquilo no seu coração. E você pensa que ama quando na verdade aquilo é por interesse. Você sorri por interesse. Dá um palito em troca para receber a caixa de imposto depois. Vocês entendem? Mas uma coisa que o diabo não pode fazer é amar. Ele não pode amar. Por ele não amar, ele não fala a verdade. Ele é mentiroso. Jesus disse: todos saberão que sois meus discípulos quando o quê? Quando você cantar bonito, tocar bonito, pregar bonito, ou passar a noite de joelho, todas essas coisas? Não, senhores. Todos saberão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Não foi assim? É assim que está escrito. Vamos ficar de pé, vamos concluir isso aqui. Sim, Deus pôde dizer, antes de Esaú ou Jacó nascer, ele disse: eu amo um e odeio o outro. Antes mesmo do menino nascer, Deus sabia que Esaú era um trapaceiro. Aliás, ele sabia que Jacó era... Ele amava a primogenitura. Então ele sabia mesmo, antes do mundo existir, sobre isso. E agora nós vamos encontrar um minuto que era aquele... Porque ele sabia. Bem, quem era aquele que sabia? Deus. Havendo falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O que foi que ele fez? Nos falou nos últimos dias pelo seu Filho. Agora, como pensaria você então? O que seria um profeta? Teríamos então um profeta deste dia? Absolutamente. Falaria ele através disto? Certamente. Porém, os profetas do passado era o Espírito de Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento. Bem, era isto. Vamos acertar isso, porque eu não creio que ele está sendo absorvido da maneira correta. Isto é simplesmente como escola dominical. Então queremos esclarecer isto. Tomemos o Espírito de Deus que estava em Moisés. É a prefiguração de Jesus Cristo. Todos os personagens do Velho Testamento prefiguram a cruz. Moisés, nascido um filho justo, escondido nos juncos, afastado de seus pais e assim por diante. Ele era um rei, um líder, impunha lei, intercessor, sacerdote. Tudo o que ele era prefigurava a Cristo. Todos os grandes homens, todos aqueles do Antigo Testamento, prefiguravam Cristo. E depois de Cristo o que acontece? Para que ele enviou o seu Espírito Santo, para que todos aqueles que viessem futuramente de lá para cá, todos também pudessem apontar de volta para Cristo. Os do Antigo Testamento diziam, ele vem. Hoje ele mandou o seu Espírito Santo para a igreja, para ela apontar para trás e dizer, ele veio e fez aquela obra de uma vez por todas. Um apontava para frente e outros apontam para trás. Tudo é o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo. Por isso ele disse, naquele dia, vocês saberão que eu estou no Pai, o Pai em mim, vós em mim e eu em vós. Amém? Senhor, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de ouvir alguma coisa sobre a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por todas estas coisas. Nós cremos que esta palavra é verdade. E se em muitas ocasiões nós temos falhado em cumpri-la, se em muitos momentos de nossas vidas, em nossos deslizes, nós temos falhado em obedecê-la, pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós não queremos estar errados, Senhor. Nós queremos estar certo. Nós queremos estar andando na luz correta da Tua Palavra. Portanto, pedimos que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos, aos meus ouvintes que me ouvem nesse instante por esta emissora de rádio.
que eles também sejam abençoados pelo Senhor. E que o teu Espírito Santo, o doador da vida, aquele que deixou esta palavra escrita para nos dirigir na senda, no centro do caminho, que possa iluminar os nossos corações, para que possamos sermos melhores cristãos, melhores pessoas, melhores filhos do Senhor, andando de acordo com a tua perfeita vontade. Obrigado, Senhor, por todas estas coisas. Abençoa teu povo, os irmãos que estão viajando, os que estão trabalhando, os que estão em seus lares. Pai, perdoa-lhes os nossos pecados, perdoa-nos todos os nossos pecados, Senhor. Tira do nosso meio toda enfermidade, toda doença, todo problema, todo germe que tenta nos atingir no corpo, na cabeça, no cérebro, na mente, na alma, no espírito. No nome de Jesus Cristo pedimos que agora o fogo santo do Senhor possa queimar todo o mal, toda dúvida, toda angústia, todo desespero, toda enfermidade física e espiritual, porque nós podemos todas estas coisas, porque o grande curador, o mestre dos mestres, prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, crendo na tua promessa, Pai, nós declaramos a vitória sobre todo o mal, sobre todo o demônio, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado de Deus. Para a glória do teu santo nome, Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Com as nossas almas alimentadas do pão da vida, do pão da vida. Com as nossas almas alimentadas com o pão da vida, que é Jesus. Amém. Domingo de manhã, escola dominical. Estejam aqui mais uma vez, com certeza Deus falará aos nossos corações. Vamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando mais uma mensagem de fé e prometemos voltar neste mesmo horário amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém.